Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Eu convido você a me acompanhar na sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 1. Josué, livro de Josué, capítulo 7. Amém, irmãos? Podemos ler. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado por mais este momento em que vamos ministrar Tua palavra. Faça dos nossos corações e mentes um terreno fértil, Senhor, onde plantaremos Tua palavra e que, regada pelo Teu poder, que nos dá o crescimento, esta semente venha a germinar, florescer, crescer e dar os seus frutos conforme a Tua vontade em nossas vidas. Abra o nosso entendimento, desfaça o engano do inimigo e que todos nós possamos sair daqui nesta noite completamente edificados com os ensinamentos da Tua palavra para as nossas vidas. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pecado escondido. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, guiados por Moisés, após 40 anos peregrinando no deserto. Moisés morre e Josué toma o seu lugar na direção do povo de Deus, como comandante, como chefe, como líder. Começam bem. A primeira batalha que eles enfrentam na Terra Prometida foi contra Jericó, uma cidade estrategicamente bem posicionada, que tinha um diferencial. Ela tinha umas muralhas que eram consideradas naquela época intransponíveis. Mas com Deus na frente, com Deus dirigindo, orientando, dando a estratégia, o povo de Israel causa um impacto muito grande naquela terra, que repercutiu certamente nos demais inimigos que estavam já tremendo, sabendo que Israel se aproximava para dominá-los, e a vitória sobre Jericó foi algo tremendo, porque aquelas muralhas consideradas intransponíveis, os homens de Jericó, eles confiavam na força daquelas muralhas, mas as muralhas, segundo a estratégia do Senhor, elas vieram abaixo apenas com o toque das trombetas e com o grito do povo e a força de Deus, evidentemente. As muralhas desabaram e imagina aqueles que confiavam nas suas muralhas, quando as muralhas desabaram, ficaram totalmente à mercê do povo de Israel e a vitória foi grande. E aí eles acabam partindo para uma segunda batalha contra a cidade chamada Ai.
Diz no versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Primeiro ponto: era uma cidadezinha pequenininha, que aos olhos humanos não oferecia menor resistência, não tinha menor problema. Então, desta vez aconteceram algumas coisas interessantes. Na primeira batalha, Josué ouviu todo o planejamento que veio do Senhor, saiu vitorioso. Mas na batalha contra Ai, levaram apenas poucos homens, não mais do que 3 mil homens, porque menosprezaram o poder do inimigo. E chegando lá, o imprevisto aconteceu. O inimigo botou eles para correr. Que vergonha! Ora, pense comigo, um povo que dias antes obtivera um resultado fantástico, e agora, contra um povinho pequenininho, sai correndo, feito covardes, e os outros correndo atrás deles, e eles foram derrotados vergonhosamente. O que faz com que isso aconteça? Muitas vezes acontece na nossa vida. Estamos vivenciando um momento de grandes vitórias, Deus tem sido conosco, tem nos abençoado, e a gente só tem bênção para contar. E daí a pouco, não entendemos o porquê, começamos a amargar derrotas, e derrotas inesperadas, derrotas incompatíveis com nossa condição de povo de Deus. Vamos entender o que aconteceu. Josué, na primeira vez, ouviu a voz de Deus. Na segunda vez, ouviu a voz do povo. Em vez de consultar o Senhor sobre aquela empreitada, ele consultou os outros. E o conselho que os outros lhe deram, está muito claro aqui: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Outro grave erro de Josué. Além de não ter ouvido a voz de Deus, de ter ouvido a voz do povo, ele fez algo que nós comumente fazemos. Ele menosprezou o poder do inimigo, menosprezou a força do inimigo. Não vá com todo o povo, vai só uns 2 ou 3 mil, precisa, eles são poucos, nós vamos derrotá-los. Isso é brincar. Quando menosprezamos a força do inimigo, nós estamos seriamente correndo o risco de sair derrotados, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, ela é contra as potestades e os principados. E se a gente menosprezar a força deste inimigo, se não formos enfrentá-lo devidamente armados para enfrentar este inimigo que é espiritual, ele vai nos derrotar. E muitas vezes nós vacilamos, não acreditamos que ele tenha tanta força, e às vezes nós somos colocados em situações inesperadas. Essa noite que passou, por exemplo, eu estava dormindo, no bom do sono, mais de 1h da manhã, e a Dalmira me acordou: vamos lá, porque Edna ligou, e o ônibus está quebrado, ali próximo de Santa Gertrudes, 1h e tanto da manhã, e a gente tem que ir lá. Bom, eu estava dormindo, no bom do sono, sono ferrado, e no momento seguinte eu me vi na estrada, como que não querendo acreditar que eu estou sonhando ou eu estou dirigindo mesmo, correndo na estrada perigosa que se torna essa estrada, eu ali, correndo para ir atrás da minha filha. Eu sei que o imprevisível acontece. Eu, quando me deitei, jamais tinha pensado que eu ia fazer uma viagem durante aquela noite, que essa viagem não seria em sonho, seria uma viagem verdadeira, real. Mas veja que interessante, eu fiquei meditando muito isso durante o dia hoje. O que é que faz esses imprevistos acontecerem? Eu disse, que coisa, como é que isso acontece? E acontece. O imprevisto, ele chega sem avisar. E a gente tem que estar preparado espiritualmente para tudo, porque nós não sabemos o momento seguinte. E é verdade, a gente hoje está aqui, mas eu não sei daqui a 10 minutos o que pode acontecer, não.
Não se sabe. E Josué vai e menospreza a força do adversário e resolve enfrentar com poucos homens, e foram derrotados. Continua no verso 4: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, e já dá a resposta logo aqui: os quais fugiram diante dos homens de Ai. Que vergonha, povo de Israel! O povo de Deus fugindo, que nem covardes, do povo de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. É lógico, é previsível, é compreensível. Eles foram confiantes demais. Outro erro que nós também cometemos: ir confiante demais na força do nosso braço. Não dá para querer confiar na força do nosso braço. Confiamos muitas vezes na força do nosso dinheiro, na força da nossa pseudo-inteligência, cultura, sabedoria. Nós não sabemos de nada. E quando Deus quer pegar alguém, Ele pega mesmo. E Ele permite mesmo. E Ele permitiu essa derrota, como tem permitido certamente derrotas em cima de derrotas na vida de muitos que estão ouvindo esta mensagem. E as pessoas no fundo não entendem por que é que dá tudo errado. Nós já vimos aqui ligeirinho vários erros de Josué. No verso 6: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Irmão, a situação era feia, era grave. Eles tinham uma missão imensa que Deus tinha atribuído a eles, que era conquistar toda aquela terra. Eles teriam inúmeras batalhas ainda pela frente. Tiveram uma vitória na primeira, e na segunda foram confiantes demais, fizeram um monte de erro e saíram derrotados. É de jogar pó sobre a cabeça mesmo, é de ficar prostrado, é de ficar, como a gente diz aqui, dando murro na cabeça, sair correndo rua fora, desesperado. Onde foi que nós erramos? Por que é que aconteceu isso? Mas tem que realmente fazer o que ele fez. Ele não está errado agora. Ele agora foi buscar explicação para os erros. E o que ele não fez antes, ele agora foi fazer. O que ele não fez antes, que teria sido mais importante: ter ouvido a voz de Deus. Ele não ouviu, quebrou a cara. Quando você não ouve a voz de Deus, quando você não busca a direção de Deus, pode se preparar, você quebra a sua cara. E é sério, estamos falando de vida. E quantas pessoas dependem de nós? Quantas pessoas dependiam de Josué? A decisão que ele tomasse afetaria, bem ou mal, a vida de todo aquele povo. Respeitadas as proporções, eu como pastor tenho muita responsabilidade, tenho um rebanho, mas como pai também tenho um rebanho lá em casa. O senhor tem responsabilidade com sua família. Uma decisão que o senhor tome, se não for na direção de Deus, a sua família toda vai sofrer. Cada um de nós aqui, que é chefe de família, que é pai, que tem uma família, se a gente acertou, a família toda sai bem, mas se a gente errar, todo mundo paga. E não tem, olha, nós vamos ver claramente na palavra de hoje. E deitaram pó sobre a cabeça, e no verso 7 disse Josué: ah, Senhor Deus, está aqui, irmão, ele agora foi falar com Deus. Amém, amém, amém. Não se desespere, tá certo? Antes você não pensou, antes você não buscou Deus, antes você confiou na força do seu braço, no poder do seu dinheiro. Se deu mal, mas nunca é tarde. Primeira coisa que ele fez foi buscar Deus. Busque Deus também. Vá pedir ao Senhor a explicação. Senhor, eu sei que alguma coisa eu errei, mas os meus olhos espirituais não estão me permitindo perceber onde foi exatamente que eu errei. Ó Pai, me mostre o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei. Só que ele começou meio mal. Ele foi falar com Deus, e você observe aí claramente, ele está colocando a culpa em quem?
está colocando a culpa em Deus. Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Entendeu bem o que ele disse? Por que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão para nos fazer perecer aqui? A culpa é sua da gente ter sido derrotado. Quantas vezes nós não reconhecemos que o erro é nosso e dizemos que a culpa é de Deus, que nos jogou numa empreitada para a gente sofrer, para a gente se arrebentar, e não se analisa direito. Nós comentamos aqui quantas falhas Josué cometeu, mas ele ainda não estava entendendo isso. Talvez muitos de nós não consigamos ainda entender onde erramos, mas Deus, Ele está falando com você essa noite, está falando comigo, está falando conosco, para nos mostrar claramente através da sua palavra onde é que nós estamos errando, ou onde é que nós precisamos melhorar nossas atitudes, decisões, pensamentos. Mas ele joga aqui a culpa em Deus. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. É engraçado. O que ele quer dizer com isso? Eles tinham chegado em paz até antes do Jordão. Inclusive uma parte do povo decidiu ficar aqui, por ali, aquela terra seria deles. Tá bom, fica com essa terra, com o trato de que os homens vão lutar junto com a gente. Quando terminar a guerra, vocês voltam. As mulheres, as crianças e os anciãos podem ficar aqui. Mas era pouca terra para tanta gente. E Deus não tinha dado só aquela bênção para eles. Deus tinha dado, tinha reservado muito mais. Deus tem reservado o melhor para mim e para você. Deus preparou o melhor para todos nós. Mas muitas vezes, por fraqueza nossa, nós preferimos nos contentar com migalhas, quando o nosso Deus é o Deus que é o dono do ouro e da prata, que é o dono de tudo isso, e que já separou uma bênção para mim e para você. Por que vamos então nos acovardar e querer ficar só com aquele pouquinho de terra antes do Jordão? Porque não queremos enfrentar as lutas, porque achamos que o inimigo é mais forte do que nós. Irmão, você sabe. Se não sabe, fique sabendo que você, com Deus, já é maioria. Eu e Deus sou maioria. Pode vir o inimigo que vier, eu não quero saber o tamanho dele. Se eu estiver com Deus, já somos maioria. Aleluia. E ele começa: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Ele tinha pisado na bola, não consultou Deus, menosprezou a força do inimigo, foi derrotado e joga a culpa em Deus. E ainda fica se lamuriando, se queixando, murmurando, igual muitos de nós. Se é uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, é murmurar. Como a gente murmura? Enquanto não conhece o Deus que nós servimos, enquanto não tem a nossa fé avivada, aí a gente murmura diante das dificuldades. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos aprendido que diante das dificuldades, elas só nos fazem crescer ainda mais diante de Deus, e não nos rebaixarmos, desesperarmos, e o que é pior, murmurar contra Deus. Não está certo murmurar contra Deus. Josué tem que procurar saber onde foi que ele errou, e ele disse tudo isso para Deus, e Deus respondeu. Ele não deixou sem resposta. No verso 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. É mesmo, né? Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Quantas vezes nós olhamos e nos sentimos já derrotados, nos jogamos no chão, mas Deus não tem derrota para nós, Deus tem vitória. Mas a vitória não é para os preguiçosos, não é para os acomodados.
A vitória é para aqueles que creem no poder de Deus. Se você não crê, eu não posso fazer nada. Mas se você crê, então Deus tem vitória para você. Receba em nome de Jesus. E aí Deus explica para ele. Não quis mostrar os outros detalhezinhos. A Bíblia não relata isso. Mas Deus mostrou a causa maior, a causa principal da derrota daquele povo, que eu desperto a sua atenção, que geralmente é a causa principal das nossas derrotas. O que é que pode nos prejudicar mais do que o pecado? O pecado tem sido o câncer deste mundo, tem sido o câncer da humanidade. Já os nossos primeiros ancestrais pecaram. Só tinha uma única lei: não coma dessa árvore aqui. Uma única lei para eles obedecerem, e eles não obedeceram uma única lei. E de lá para cá, o ser humano, ele vem convivendo com essa situação de pecado, mas temos Jesus que derramou o seu sangue por nós e que nos limpa de todo o pecado. Precisamos reconhecer o Senhor Jesus como este Salvador das nossas vidas, para alcançarmos com isso o perdão dos nossos pecados e a garantia da nossa salvação. Então Deus mostra que Israel pecou. Agora você vai dizer, como é que Israel pecou? Ele disse: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Eu desperto sua atenção agora para essa passagem: já não serei convosco, vírgula, se, olha a condição, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Vamos entender. Acã, ele era casado, tinha sua família e era um dos lutadores. Sai para batalha contra Jericó. Já foi antes em Jericó. Aí foi todo o povo e ele foi no meio. Havia uma proibição que eles não poderiam pegar nada de despojo. Não podia pegar nada. E assim, só para que a gente entenda, tem momentos na Bíblia que você vai notar que Deus diz: não pegue nada. Já é uma forma de eles exercitarem a obediência. Se Deus diz para não pegar, ele tem seus motivos. Então não pegue, não questione, não desobedeça. Mas tem momentos, quando foi, por exemplo, no Vale da Bênção, que ele diz que eles poderiam pegar todos os despojos depois da guerra. Propósito de Deus. Nesse momento em Jericó, a ordem era: não peguem nada, não toquem nas coisas deles. Então Deus, ao mesmo tempo que não queria que eles se contaminassem com aqueles objetos, queria exercitar com eles a questão da obediência. Não toque naquilo que é proibido, não mexa nisso. Mas o nosso amigo Acã, ele entra lá em Jericó, quando as muralhas caíram, aí foi, cada um corre para um lado, ao fio da espada, aquela luta, aquela batalha tremenda, e a palavra diz que Acã, ele acabou vendo e cobiçou uma capa babilônica, um objeto de prata, objeto de ouro, e ele então, escondido talvez dos demais, ele pode ter entrado em uma casa onde aqueles objetos estavam, e ele entrou só. Agora, como é que ele faz para sair com aqueles objetos sem que os outros vissem? Quando eu paro para pensar e que eu entro na Bíblia e fico olhando a batalha, é difícil imaginar como ele consegue sair com aqueles objetos, trazer de volta para o acampamento sem que nenhum soldado visse. E ele chega na sua tenda e, bem caladinho, cava um buraco na tenda e coloca as coisas roubadas ali dentro e esconde.
tapou, escondeu. É o pecado escondido. Mas eu desperto a sua atenção. Há algo aqui muito grave. Por quê? É outra situação que eu fico tentando descobrir como é que ele fez e eu não consigo ver. Ele mandou todo mundo sair da tenda, ficou sozinho. É provável para que a sua família não visse o que ele estava fazendo. Porque se a mulher visse, talvez fosse em cima e disse: mas Acã, você pegou, você roubou isso. Mas provavelmente a mulher talvez não tenha visto. Mas e o pior, hein? E se ela viu? E se ela viu? Foi cúmplice, ficou calada e passou a ser cúmplice dele naquela coisa roubada. Na nossa vida conjugal, nós vemos muitas vezes mulheres que agem diferentemente do que a Bíblia nos orienta. Diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com suas próprias mãos a destrói. Muitas vezes o marido está querendo entrar por um caminho que não é adequado. A mulher poderia e deveria chegar e dizer: meu filho, não vá por aí, porque nós vamos nos dar mal. Por que nós? Porque se o marido é afetado, não tem como não afetar a família. E olha, ouça muito bem, as consequências, olha, duram muitos anos e afetam muitas pessoas. Um ato que o marido faça afeta toda a família, não só a sua família direta ali, mulher, filhos, mas os pais também, como é que se sentem. É sério. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Hoje nós vemos situações que é de chorar. Mulher crente, dada a vaidade, só vai para a igreja se tiver uma roupa nova, se não tiver não vai. A gente encontra nas ruas pessoas indo para as igrejas, parece um verdadeiro desfile de modas. Vaidade das vaidades. E se sabe que financeiramente os maridos não têm condição de manter suas esposas neste nível de vaidade. Mas a vaidade aflora, é maior do que tudo. E as pessoas estão vivendo esta vida. E aí o marido lá acaba fazendo o quê? O que não pode, para poder continuar proporcionando aquele luxo para a mulher, aquela vaidade, sandálias, toneladas de sandálias, vestida em não sei quantos vestidos, joia, e isso e aquilo. E o sujeito não ganha lá essas coisas para manter este padrão, mas continua, aí pega outro emprego, aí de repente vai enveredar por caminhos que não são adequados. E aí uma das primeiras coisas, se é crente, começa a negligenciar o dízimo. E com isso, negligenciando o dízimo, ele já está abrindo uma brecha para o devorador. E aí começa a problema em cima de problema. É a conta da energia que chegou e ele não tem o dinheiro, porque ele tem que pagar o carnê da sandália que comprou, da joia, do móvel, e disso e daquilo. E aí quem faz? Começa a ficar até com vergonha de vir para a igreja, porque sabe que já passou um mês, ele não devolveu, passou o segundo, não devolveu, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, um ano. A saída agora qual é? É sair da igreja, que não aguento mais olhar para a cara dos irmãos. E faz a pior coisa que podia fazer. Devia chegar e conversar, confessar o pecado, procurar ajuda. Talvez o que eu fosse ouvir não era aquilo que estava querendo, mas era aquilo que estava precisando. Porque se é um pastor homem de Deus, o conselho que vai dar é esse: meu irmão, bote moral na sua casa. Meu irmão, não compre acima daquilo que você pode pagar. Ajuste sua família dentro do seu salário, porque você vai acabar entrando num caminho muito errado, muito mal, e todo mundo vai pagar por causa disso. E a mulher de Acã se viu, foi cúmplice, calou, e não tem para onde correr. Pecado oculto, não há nada que permaneça oculto, que o Senhor não revele, não mostre. Ele revela, até mesmo para nos dar uma lição. Tem que dar uma lição, não pode continuar. Então foi isso que Acã fez. A nível de povo de Israel, o que Deus está dizendo aqui, que havia
Vamos meditar agora que eu já contei a história que foi que o Acã fez. Vamos ler de novo o que é que Deus disse no verso 10 em diante. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Aí ele disse no verso 11: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Olha o pecado aí, e olha aqui a consequência. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Irmão, eu quero lhe dizer que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem, e se a gente estiver com um pecado oculto, pode estar oculto aos olhos dos homens, mas não está aos olhos de Deus. Acã achou que tinha enganado todo mundo, mas Deus sabia. E o que é pior, veja a consequência aqui: o povo inteiro sofreu as consequências do pecado de um homem. E isso é grave. Você vai dizer, mas pastor, isso não é uma injustiça de Deus? Não é, meu irmão. Aqui na igreja, por exemplo, nós somos o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Se um de nós estiver com o pecado oculto, você pode ter certeza, a igreja toda vai acabar sofrendo. Vou dar um exemplo muito claro. Se tiver aqui no louvor alguém com o pecado escondido, e ele não se corrige, e está tocando e cantando, Deus não recebe o louvor, se ira porque o pecado está escondido e o camarada está ali fingindo no altar, e a igreja toda acaba sofrendo, porque a unção não é derramada sobre a igreja, não. De repente nem o pastor consegue pregar direito, o clima fica pesado, fica tenso. Você já percebeu alguma vez que a gente sabe, rapaz, hoje eu achei o culto estava tão pesado, estava uma coisa tão difícil, complicada. Você já sentiu isso? Bem, o que pode ser? O que é que pode tornar um culto pesado? Pecado enterrado, pecado escondido. E se é do pastor? E se é do pastor? Se o pastor está apresentando coisas aí e achando que está escondendo, mas vem para o púlpito, prega, e cadê a unção? Mas Deus revela o profundo e o escondido, e isso é grave. Vamos ver se é, por exemplo, um dirigente da nação. Todo o povo brasileiro vai sofrer. O pecado de um afeta os outros, não tem como não afetar. O pecado precisa ser extirpado do nosso meio. Eu queria voltar a esse texto aqui, no final do versículo 12, onde Deus diz: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Bem, para Deus voltar a ser com o povo, para Deus voltar a ser conosco, se tivermos coisa roubada, pecado escondido, ele tem que ser eliminado. Espere só o que aconteceu com Acã. Depois em casa você pode ler a sequência aqui do texto para saber como foi que Deus foi mostrando, foi revelando que era Acã. E Deus chegou na tribo de Judá, chegou naquela família, etc., até chegar em Acã. Vamos para o verso 18. O verso 18 diz: e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Deus foi mostrando, está aqui, ó, é esse aqui. Mostra, Deus mostra, como na igreja, se o pastor tiver consagrado, ele mostra onde é que está o pecado escondido, para o pastor poder tratar, para o pastor, aliás, poder não, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar uma providência, senão ele se torna cúmplice do pecado escondido, e aí a igreja toda vai pagar, porque o pastor, de repente, negligenciou, tratou com benevolência demais, e pecado não dá para tratar com benevolência, ele tem que ser eliminado
o pecado do meio do povo. Tem que ser eliminado, não pode ser afagar o pecado. Eu não estou falando do pecador. O pecador tem que ser amado, mas o pecado tem que ser extinto. Na cabeça de Acã, o que aconteceu? Ele achou que ninguém ia pegar ele, mas não é que Deus revelou. É isso aqui, ó, Acã. Aí eu estou no lugar de Acã, a tremedeira que certamente deu. Você imagina, irmão, você está olhando a cena, você está comigo na Bíblia. O povo todo de Israel queria saber quem era o culpado. Ali a multidão, milhares e milhares de pessoas presenciando aquela cena, e chega e o foco cai sobre um só, e ele deve estar, haja tremedeira, me pegaram. Agora veja a atitude dele. Ele teve aparentemente uma atitude decente. Vamos ver. Então, no verso 19, então disse Josué a Acã, olha o jeito carinhoso que Josué tratou ele: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. No verso 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Concorda comigo? Uma atitude correta. Ele admitiu: eu pequei. Esse eu pequei, ele é fundamental. Quando o homem diz eu pequei, ele está reconhecendo o seu pecado. Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Contou até onde é que estava no meio da tenda, enterrado. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário, mas é importante a gente refletir sobre essa questão. Eu estava pensando muito. Esse pseudo arrependimento aqui, só para você pensar, ele sabia que a situação estava feia para ele. Por que é que ele só deixou para contar quando chegou naquele ponto? Ele não poderia ter se arrependido antes? Aliás, ele não era nem para ter feito, mas fez. Mas precisava se arrepender. Mas é um arrependimento que foi levado só porque ele foi descoberto, e ele não teve outra alternativa a não ser contar, porque Josué apertou com ele, e ele, diante do sobrenatural, Deus saiu mostrando: aqui, pronto, Deus mostrou, não tem mais. Mas eu acho interessante esse arrependimento de última hora, porque ele sabia o que ia acontecer com ele aqui. Ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto. Ele estava a poucos momentos da morte, e isso se assemelha a uma pessoa que está no leito de morte, e que, porque está no leito de morte, aceita Jesus. E isso é sério. Aquela pessoa aceita Jesus, está no leito de morte, sabe que chegando o final ali. E eu pergunto: será que a pessoa teve um arrependimento verdadeiro, sincero, ou ela só aceita Jesus porque ela está sabendo tudo, as circunstâncias, as evidências todas estão mostrando que a hora dela está já chegando? Sei de casos de pessoas que passaram por esse momento e que então acharam que iam morrer a qualquer momento, se arrependeram, aceitaram Jesus, mas não morreram. E quando sai do hospital, que Jesus que é nada, é um impulso. Interessante isso. Por quê? Bem, Deus deve saber a resposta. A pessoa só aceitou porque viu que estava perto de morrer. Nosso amigo Acã só confessou porque estava na hora de morrer. Quem sabe ele esperasse misericórdia, poderia ser. Aí ele contou. E concluindo, o que é que nós vemos na sequência, no verso 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo, do jeitinho que ele falou que estava lá.
Verso 23: tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. O pecado escondido foi colocado diante do Senhor. Olha a simbologia que nós temos aqui. Pronto, não está mais escondido, está revelado, está na presença do Senhor. O pecado foi desenterrado. No verso 24: então Josué e todo Israel com ele, olha o que aconteceu, está aqui a consequência, e para isso eu desperto sua atenção. Tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Irmão, vamos pensar aqui. Eu estou entendendo bem? Josué pegou o fruto do pecado, a capa, a prata, o ouro, pegou o Acã, sua família e tudo que eles tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. No verso 25, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Aos ouvidos de alguém não muito acostumado com estas passagens bíblicas que nos falam de violência, fica meio difícil entender. Mas o que eu extraio daqui? O pecado foi desenterrado, e os pecadores e tudo que eles tinham, porque estavam tudo contaminados, foram totalmente eliminados do meio do povo. E aí sim, com o pecado e os pecadores e etc. eliminados, afastados, Israel pôde voltar com a estratégia dada pelo Senhor e vencer a cidade de Ai. Enquanto isso, quem pagou foi a própria família do Acã, seus filhos, sua mulher, até os animais, tudo. Mas na verdade isso tem uma simbologia, tem um significado, tem um sentido. Porque aquele exemplo que já foi dado aqui, quando o pai da família, ele envereda por um caminho perigoso, aqui mesmo, várias vezes nós vemos pessoas que estão envolvidas com drogas, e quando os traficantes vêm, matam todo mundo. Os inocentes sim, não tem nada a ver, mas são alcançados por aquilo que o pai fez, ou um irmão, alguém da família, e isso nos mostra então a gravidade do pecado, das coisas que desagradam ao Senhor, e a importância de procurarmos levar uma vida em santidade, uma vida que realmente seja de acordo com a vontade do Senhor. E se você, meu irmão ou minha irmã, está ocultando algum pecado, ou se está pensando em cometer algum pecado que vai ficar escondido, pense 1.000.000 de vezes antes de cometer, porque para Deus nada fica oculto, Ele revela. E o que é pior, não queira que sua família acabe sofrendo as consequências do seu ato impensado. Que Deus esteja aplicando o entendimento da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que
Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Programa Momentos com Jesus.